Vamos acompanhar os passos do apóstolo Filipe? Amados, São Filipe, apóstolo de Jesus Cristo, guardião e defensor da verdadeira fé. O apóstolo Filipe deu passos bem importantes que nos ajudam a repensar a nossa fé. Então, é um tema importante. E aqui eu te pergunto, ao seguir Jesus, você tem prestado atenção ao que o próprio Jesus ensina? Eu vou repetir, tá? Ao seguir Jesus, você tem prestado atenção ao que Jesus ensina? Hein? Pensa um pouquinho sobre isso. Então vamos contemplar os passos do apóstolo, tendo em vista o que temos feito para esse segmento. Então, o primeiro passo que Filipe deu foi de ir buscar um amigo para dizer-lhe que havia encontrado o Messias. Lemos em João capítulo 1, dos versículos 45 ao 46. Filipe foi em busca de um amigo para dizer-lhe que havia encontrado o Senhor. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Amados, Filipe levava a vida à procura de Deus. Ele desejava ardentemente ver o Senhor, pois acreditou nas Sagradas Escrituras e, a partir delas, direcionou sua vida. Mas deixa eu perguntar, será que nossos amigos têm nos levado a Cristo? Será que os teus amigos, será que aquelas pessoas que fazem parte aí da tua convivência te levam a Cristo? Também, a perguntar de outra forma, convém, será que eu tenho levado os meus amigos a Jesus? É uma outra pergunta interessante e que deve ser feita. Será que eu tenho levado as pessoas a Cristo? Então é o primeiro passo. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré. Então, o primeiro passo importante é buscar alguém para dizer que encontramos o Senhor. Um segundo passo é dar um passo à frente. Filipe busca uma solução diante da multidão faminta. Quando Jesus pergunta onde iria encontrar pão, e ele juntamente com André, já vimos aqui os passos de André, já contemplamos e acompanhamos. Então, Filipe, juntamente com André, encontravam aquele garoto com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele não ficou parado. Ele tomou atitude, agiu, reagiu, movimentou-se. Contemplando os passos dos apóstolos, contemplemos também os nossos. Então, o apóstolo não parou, não estagnou. E nós? Quantas vezes, enquanto cristãos, ficamos de braços cruzados, esperando que as coisas caiam pronta do céu? O exemplo, os passos dos apóstolos têm que nos motivar também. Às vezes ficamos ali de braços cruzados, literalmente. Sabemos que é urgente a tomada de posição, de atitude, mas às vezes ficamos inventando desculpas e a coisa fica parada. Eu preciso reagir, sim, diante dos desafios da vida. Eu preciso ir ao encontro daquela pessoa que necessita. Eu preciso tomar uma decisão, me determinar para que a missão continue. As coisas não vão cair prontinhas do céu, não. Você sabe disso. Você que participa aí de uma comunidade, você que participa aí de uma pastoral, de um movimento, temos que correr atrás, temos que trabalhar pelo reino.
Filipe continuou dando passos diários, seguindo o Mestre Jesus de Nazaré. E lá na ceia, ele fez uma pergunta inesperada para o Senhor Jesus. Essa pergunta nós podemos encontrar em João capítulo 14, verso 8. João 14, 8. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo que convivo convosco e ainda não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Veja, foi uma pergunta que certamente incomodou. Foi uma pergunta provocativa. É como se Jesus dissesse: meu filho, depois de tudo que eu fiz, dos milagres, dos prodígios, depois de toda a catequese, de toda a evangelização, daquilo que eu falei, que ensinei, mostrei, você me aparece com uma conversa dessa? Ora, presta bem atenção aos passos que você está dando. Vejamos, queridos irmãos, vejamos e vamos refletir se de verdade estamos entendendo o caminho de Deus. Deus vai se revelando, Deus sempre vai falando. Acontece que muitas vezes nos distraímos com outras ocupações, nos distraímos com outras ocupações, com outros interesses. Então, prestemos bem atenção. Vamos agora para um último passo, né, que vale a pena recordar. É o passo da fidelidade. O passo da fidelidade. Vimos aqui, olha, nos passos de Filipe, o primeiro passo que foi buscar alguém para dizer que encontrou o Senhor, depois dando um passo mais à frente, né? Depois ele continua dando os passos diários, mesmo quando é um passo meio em falso. Tenho repetido essa expressão porque é quando Filipe pergunta para Jesus, pede, na verdade, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus dá aquela pergunta que mexeu com o coração de Filipe. E aí, o último passo é o passo da fidelidade. Aconteceu que, estando pregando para converter os pagãos, ameaçaram matá-lo, se ele não oferecesse sacrifício ao Deus pagão. Uma grande serpente surge por trás da estátua do Deus pagão, mata o filho do sacerdote pagão e 2 oficiais. Filipe promete remediar todos esses males se eles quebrarem a estátua e a substituírem por uma cruz. Quando fazem, ele cura os enfermos, ressuscita os 3 mortos e mata a serpente. Ele chega então à capital e lá é crucificado pelos infiéis. Então veja, Filipe teve a oportunidade de negar o Senhor, de se entregar à pagania, de se entregar à idolatria. Teve sua vida ameaçada, mas ele teve o discernimento. E ali diante do episódio, quer dizer, eles mesmos se traíram, né? Eles tiveram suas vidas ali colocadas em jogo, passaram até por mortes. E aí Filipe teve a oportunidade de propor diferente, né? Derruba a imagem do Deus pagão e construa e levanta uma cruz. E assim, diante dessa proposta e diante da morte que estava aos seus olhos, aquele povo pagão substituiu a serpente por uma cruz,
E diante desse fato, Filipe, iluminado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, cura os enfermos, ressuscita os 3 mortos e mata a serpente. Mas depois a sua vida é colocada em sacrifício pelo Senhor. Ele foi crucificado. A cruz é teu remédio de salvação. Filipe caminha sobre a cruz, faz dela seu cajado, seu amparo, sua bandeira de salvação. A cruz de Cristo, que é vitória para nós. A cruz de Cristo, que nos ensina a lição do amor, a lição da perseverança, a lição da superação. Então, que passos importantes Filipe deixa para nós, que sejamos fiéis diante dos infiéis, que possamos nos manter ali de pé, mesmo quando alguém ameaça nos derrubar, porque quem nos sustenta é muito maior, mas muito maior do que aqueles que querem nos derrubar. Acredite nisso, creia nesta palavra. Essa palavra de salvação, essa palavra de cura, essa palavra é de eternidade. Então vem rezar conosco nesta manhã. Seguindo os passos de Filipe, alcançaremos os passos do Senhor. Amém.